Vamos continuar, vamos dar continuidade ao estudo dos termos da oração. Nós entramos no estudo da sintaxe, que era o estudo da relação das palavras dentro de uma frase, e trabalhamos com os primeiros tipos de termos da oração, que seriam os termos essenciais, sujeito e predicado. Depois fomos aos termos integrantes, que são aqueles necessários para algumas orações. Fomos nos complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Fomos no complemento nominal, no agente da passiva, no predicativo do sujeito e do objeto. Agora nós vamos aos termos acessórios. O importante do termo acessório é você perceber uma coisa. O termo acessório está ali para acrescentar informação, sentido, significação à frase. Nós vamos aos primeiros, que vocês já estão até familiarizados com eles, que são os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. Isso, desde o primeiro dia de aula, a gente já, de alguma forma, tem uma noção do adjunto adnominal, que fica junto do nome, e do adjunto adverbial, que fica junto do verbo. Agora, vamos trabalhar bem com isso de uma forma um pouquinho mais específica. Quando eu pego essa frase, aquela filha do seu amigo nasceu hoje, nós sabemos que isso é uma frase, porque tem sentido completo, essa frase comunica, e essa frase tem um verbo, o verbo nasceu. Nascer, não é isso? Se eu pegasse essa frase e fosse dividir em sujeito e predicado, aquela filha do seu amigo seria o sujeito, nasceu hoje seria o predicado. Nós sabemos isso pela definição básica de sujeito que nós acabamos de ter aí na aula de termos essenciais. Eu disse para vocês que sujeito é o termo cujo núcleo despreposicionado, sem preposição, é responsável pela flexão do verbo. Ora, o termo despreposicionado é filha. A filha nasceu. Se fossem as filhas, nasceram. Muito tranquilo. Eu posso, inclusive, dizer que o meu sujeito aí ele é simples, já que tem um núcleo só. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Vou dizer que nasceu hoje é um predicado. É aquilo que eu digo sobre o sujeito. Vamos para a análise mesmo da estrutura. Ora, desde o primeiro dia de aula, a gente tem trabalhado com a noção que cada grupo tem um núcleo, tem uma palavra importante. O núcleo do predicado nessa construção é o verbo. Esse verbo ele é um verbo significativo, ele é um verbo nocional, ele tem informação, portanto, ele é núcleo. Talvez seja estranho para vocês pensarem isso como um verbo de ação. A filha realiza a ação de nascer. Eu até acho que dá, que é, para mim, na minha ótica, é possível interpretar assim. Mas se você não consegue interpretar, lembre sempre de uma coisa. Quando eu falo aquela filha do seu amigo nasceu é uma informação central dessa frase. Ele traz o significado básico da estrutura. Ele é um verbo significativo, que tem conceito, que tem noção. Ele é um verbo importante. Se ele é um verbo importante, ele é um núcleo. Vamos para o núcleo da outra estrutura. Ora, o núcleo da outra estrutura é filha. Desde o primeiro dia de aula a gente combinou isso, gente. Ora, o núcleo é sempre, o substantivo é sempre núcleo da estrutura em que ele se encontra. E alguém vai dizer para mim, uai, professora, mas tem dois substantivos, tem filha e tem amigo. Sim, mas nós combinamos que o núcleo mais importante, o núcleo fundamental, o núcleo mesmo seria aquele elemento despreposicionado. Alguém vai dizer, então quer dizer que é uma exceção? Não, não é uma exceção, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então eu já sei, do sujeito o núcleo é filha, do predicado o núcleo é nasceu. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Eu vou dizer que aquela especifica filha, do seu amigo especifica filha. Posso dizer, inclusive, que aquela é chamado de pronome e que do seu amigo é chamado de locução adjetiva. Vamos voltar em tudo? Se eu disser para você que filho é um substantivo, é nome, portanto é núcleo. Tudo bem. Aquela especifica, acompanha o substantivo, determinando, especificando pronome. Do seu amigo é aquela palavra que caracteriza, que especifica filho. Ora, na verdade não é nenhuma palavra, eu disse palavra aqui, mas do seu amigo é um termo que especifica filha. Lembra que a palavra que especifica o substantivo é adjetivo? Do seu amigo não é uma palavra, é uma expressão. Portanto, não é um adjetivo, é uma locução adjetiva. Agora fica simples, gente. Filha é o núcleo, não é? Posso dizer que tanto aquela quanto do seu amigo estão juntos do núcleo, especificando, junto do nome que eles determinam? Ora, se eles estão junto do nome, eles exercem a função de adjunto adnominal. Estar junto do nome é se ligar ao nome, trazendo alguma especificação sobre ele. Dessa forma, eu vou dizer para vocês que no outro termo, nasceu é o núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer que hoje se liga ao verbo, indicando a circunstância em que a ação ocorreu. A palavra que se liga ao verbo
advérbio. Esse advérbio está junto do verbo que ele especifica. Se ele está junto do verbo, ele exerce a função de adjunto adverbial. Queridos, o lance é esse. Filho é o núcleo da primeira estrutura, nasceu é o núcleo da segunda estrutura. Tirando o núcleo, o resto está ligado a ele. Se o núcleo for um nome, o que estiver ligado ao nome é um adjunto adnominal. Se o núcleo for um verbo, o que estiver ligado ao verbo é um adjunto adverbial. Agora vejam o que eu quis dizer para vocês no início dessa aula. Eu disse que o adjunto adnominal ou adjunto adverbial, eles estão ali para especificar, para acrescentar sentido, para acrescentar informação. O hoje, por exemplo, acrescenta sentido de tempo. O do seu amigo especifica, caracteriza de que filho eu estou falando. O aquela aponta. Pois é, essas construções elas são consideradas acessórias para a estrutura. Talvez não pelo sentido. Quando eu digo a filha nasceu, eu não sei de que filha e nem sei quando ela nasceu. Semanticamente essas informações são importantes, mas elas são acessórias para a estrutura. Eu poderia construir uma frase perfeita na língua portuguesa dizendo a filha nasceu. Ponto. Essa frase comunicaria, seria uma frase. Portanto, o que vem acessório aí seria considerado adjunto. Adnominal se estiver ligado ao nome, adverbial se estiver ligado ao verbo. Muito tranquilo, não é?